Queridos amigos da paróquia São João Batista, da Arquidiocese de Cascavel, em fevereiro deste ano de 2023, nosso bispo auxiliar, Dom Aparecido Donizete, numa celebração na vossa paróquia, me apresentou como vigário paroquial. Desde então, tenho me dedicado a evangelizar, a celebrar os sacramentos, também ouvir o povo de Deus, que nessa comunidade tanto anseia pela pastoral, pela formação e por ser parte de uma igreja viva. Percebi o grande desejo, o grande anseio de todos vocês de conhecerem mais a palavra de Deus, de conhecerem mais a doutrina da Santa Igreja. Isso me alegrou muito o coração. Havia um desejo muito forte, como uma terra sedenta por água. E isso me impulsionou também a evangelizar, a trabalhar pelo bem da vossa paróquia e pelo bem do reino de Deus. No entanto, em abril, logo depois da Páscoa, ali no território paroquial, no antigo mosteiro, o bispo e a diocese abriram o seminário propedêutico. E ali estão 6 seminaristas, no seu primeiro ano de formação, acompanhados do padre Lucas Marubim, reitor daquela casa. E pela proximidade, o bispo decidiu nomeá-lo como vigário ajudante na paróquia São João Batista. E me pediu então que eu pudesse ajudar em uma outra paróquia, na paróquia Santa Teresinha, aqui mesmo de Cascavel. Penso que realizamos em breve tempo o início de uma caminhada, o início de um trabalho muito fecundo. E percebo que tanto eu como vocês crescemos muito na fé, na esperança e no desejo de seguirmos anunciando o reino de Deus e trabalhando por o reino sempre mais justo e mais fraterno. Gostaria de, neste momento da minha despedida, quando parto para outra missão, de deixar 3 pensamentos que estão no meu coração. O primeiro deles é da condição dos apóstolos e discípulos de Jesus, que antes da vinda do Espírito Santo, antes de Pentecostes, estavam presos. É verdade, em oração, com confiança, mas estavam presos. Eles tinham medo dos judeus. Quando veio o Espírito Santo, as portas se abriram e eles saíram com coragem a anunciar o reino de Deus, anunciar aquilo que haviam recebido de Jesus Cristo e que estava muito vivo em seus corações. Este é o primeiro ensinamento. Nós precisamos abrir as portas. Precisamos ter coragem, ter esse ardor e esse fervor para anunciar. Não ter medo de nada ou de ninguém. É preciso ter coragem e seguir em frente, mirando sempre Jesus Cristo, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. A segunda ideia vem de Lucas 24. Os discípulos de Emaús que caminhavam rumo a Emaús e foram acompanhados por Jesus que lhes anunciava a palavra. Seus corações ardiam, mas eles não reconheceram Jesus. Apenas reconhecem Jesus no partir o pão, na celebração da Santa Eucaristia. Então seus olhos se abrem. E aqui seria o segundo ensinamento. Com coragem, com olhos abertos, nós podemos reconhecer aonde está Jesus e quem age em nome de Jesus. E, portanto, todo cristão, todo batizado, todo confirmado, toda pessoa que recebe a cada domingo a Santa Eucaristia, deve receber, como Isaías recebeu nos seus lábios, aquela brasa trazida pelo anjo do altar de Deus. Ora, na Eucaristia nós também recebemos essa brasa incandescente que purifica o nosso coração e nos impulsiona para sermos santos como Deus é santo. Diante da pergunta de Deus a Isaías, a quem enviarei, quem irá por nós? Isaías, já purificado, já cheio de ardor, de amor pelo Senhor, diz: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, todos nós devemos também, com essa coragem, com essa abertura de olhos,
se deixar enviar pelo Senhor. É a Eucaristia que abrasa o nosso coração e nós nos tornamos discípulos, missionários, cheios de ardor e sem nenhum temor. Não temos que temer o mal, não temos que temer o demônio, não temos que temer qualquer pessoa que tenta nos impedir de evangelizar, tenta nos impedir de sermos cristãos ardorosos. Confiemos na promessa de Jesus, que diz: as portas do inferno não vão prevalecer. Deus está conosco. Deus nos coloca todos os dias essa brasa ardente nos nossos lábios, para que sejamos purificados e possamos ter o mesmo ardor de Isaías. Aqui estou, envia-me. Em terceiro lugar, queria lembrar aquela imagem de Francisco de Assis, que, tendo aquele encontro com Jesus, através daquele crucifixo de São Damião, ouve do Senhor: Francisco vai e restaura, reforma a minha igreja. Francisco, no primeiro momento, pensa que é apenas uma reforma exterior. Mas, mais tarde, com o amadurecimento, com a ação do Espírito, ele percebe que não é apenas a igreja de pedra, a igreja exterior, mas é a igreja interior, é a igreja de Jesus Cristo que precisa ser visibilizada. Ou seja, é como se nós tivéssemos a igreja de Jesus Cristo no mundo presente, e muito viva, mas de qualquer maneira escondida. E é preciso então que nós sejamos como Francisco, restaurar a igreja de Cristo, visibilizar essa igreja santa, essa igreja que não se amedronta, não se acovarda, não se esconde, mas essa igreja que é anúncio do Cristo vivo, anúncio do Cristo ressuscitado. Eu gostaria então de concluir com uma imagem que o Papa Bento XVI relata num livro, na introdução de um livro chamado Introdução ao Cristianismo, retomando então a história de um filósofo chamado Kierkegaard, que era também um homem de fé, era um protestante, mas um homem de fé. Ele conta que, numa região da Dinamarca, um circo estava ali instalado na região e há um incêndio no circo. E alguém então envia o palhaço do circo para anunciar à vizinhança, à população, que o circo estava pegando fogo e que eles precisavam vir ajudar a apagar o fogo, porque senão correria o risco de queimar não só o circo, mas também as plantações e também o povoado. E eles riem, eles acham que é um truque do palhaço para atrair a atenção. E, no entanto, o palhaço que diz a verdade não é levado em conta. Ou seja, seu discurso é em vão, cai no esquecimento. Ou seja, o circo pega fogo, queima toda a plantação e queima também o povoado. Isso é o que nós podemos concluir. Ora, Bento XVI conta essa história para nos falar de um discurso que nós fazemos em nome da igreja. E às vezes nós somos considerados essa igreja medieval ou cristãos medievais, vestido de uma roupagem ou de um discurso, de uma linguagem ultrapassada. E embora digamos a verdade, não somos levados em conta, não somos considerados. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, nessa mensagem de despedida, gostaria de deixar para vocês esta mensagem. Abramos as portas a Cristo. Escancaremos, como dizia São João Paulo II, as portas a Cristo. Tenhamos essa coragem apostólica. Deus está conosco, o Espírito Santo nos envia. Reconheçamos Jesus na Eucaristia que toca nossos lábios e nossos corações e nos faz ser Cristo mesmo. Assim como nós comungamos a Eucaristia, Ele também nos comunga e nós nos tornamos com Ele um só corpo e um só Espírito. Não somos alguém dessemelhante a Jesus, mas somos semelhantes a Jesus, somos a imagem de Jesus, somos o corpo de Cristo, unido à cabeça que é o próprio Cristo.
A igreja não é uma empresa, não é uma instituição. A igreja não foi fundada por Jesus, não foi querida por Jesus para ser comércio, como a gente tem visto por aí. A igreja se tornou um comércio e muitos movimentos, muitos organismos impulsionados por esse desejo de fazer fama, de fazer sucesso, vivem fazendo promoção pós-promoção. E no coração da igreja, muitas vezes nós percebemos não esse anúncio do evangelho, esse anúncio vivo, mas percebemos muito mais o entusiasmo pelas festas, pelas promoções, pelos bingos, pelos bailes. Ou seja, no coração da igreja estão os ídolos, está o Deus dinheiro. Deus perdeu seu lugar no coração da igreja e nós precisamos de novo reformar a igreja, precisamos colocar no coração e no centro da igreja e no centro, no coração de cada um de nós, Jesus Cristo. Palavra, Eucaristia, caridade, esperança, fé. E por isso digo a vocês, não percam a esperança, não percam a fé, não percam o desejo de construir um mundo novo, de reformar a igreja para que ela continue sendo esse coração latente, esse coração que está vivo. Né? Você já lembra um rito da liturgia bizantina, usada muitas vezes pelo rito ucraniano, que infelizmente se perdeu na nossa região, que era o costume de colocar água fervente no cálice, ou seja, o rito do Zéon. Este rito queria lembrar que Jesus não é o cadáver, Jesus não está morto. Nós não recebemos da Eucaristia a carne de um homem morto. Não recebemos da Eucaristia o fruto do mistério da cruz, que é um fracasso, que é derrota. Não, na Eucaristia nós recebemos Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo vitorioso, Jesus Cristo ressuscitado. Ele tem temperatura, ele tem vida, não está morto. E assim também eu queria lembrar a você e a mim que nós não estamos mortos, não somos um cadáver. Não somos pessoas que devemos baixar a nossa cabeça. Não devemos ser na igreja aqueles que oferecem o dízimo e dizem amém, mas aqueles que estão vivos com Jesus Cristo e são ressuscitados e por isso anunciam a boa nova e também denunciam as injustiças daqueles que se infiltraram na igreja de Jesus Cristo e só fazem o mal. Ou seja, quando muitos tomam o poder, quando muitos direcionam a igreja para outro norte, para outra direção, que não é Jesus Cristo, nós não podemos acompanhar. Nós precisamos de novo recuperar o norte, a direção da igreja. Nós precisamos de novo olhar para Jesus Cristo. E de modo sinodal, cuidar uns dos outros, perceber quem está ao nosso lado, sentar-se muito próximo para ensinar a rezar, para ensinar a ler as Escrituras, para ensinar a reconhecer Jesus. Essa é a nossa missão. E esse pouco tempo que eu passei com vocês, eu posso sintetizar nesta mensagem. Essa mensagem de 15 minutos, mas uma mensagem que é muito fecunda, é válida para os nossos dias. Ensinemos os jovens, os adolescentes, as crianças a amar Jesus, a amar o mundo. Não só reformar a igreja, mas também reformar a sociedade, criar a civilização do amor. Quero agradecer do fundo do meu coração por todo o bem, por todo o carinho, por toda a ajuda, pelo esforço que vocês fazem para que todos nós possamos evangelizar. Eu senti, pude tocar com as minhas mãos e o meu coração o carinho, o ardor e o desejo de todos vocês de serem bons cristãos. Não percam isso. Continuemos a evangelizar. Não importa onde estejamos sempre convictos anunciando Jesus Cristo. Nós somos filhos da Igreja Católica. Nós temos um passaporte. Esse passaporte é o nosso batismo. Onde quer que nós estejamos na Igreja Católica, estamos com a nossa mãe. Defendemos a nossa mãe até a morte, com a nossa vida. Não abandonemos a igreja e sejamos sempre na verdadeira e santa Igreja Católica Apostólica.
romana. Caros irmãos, conte com minhas orações, rezem também por mim. Um grande abraço, que Deus os abençoe, que Deus os guarde de todo mal e de todo perigo. Que a Virgem Santíssima, São José e São João Batista, vosso padroeiro, nos possa levar sempre mais à verdade, nos faça permanecer na verdade, para assim alcançarmos o reino de Deus. Muito obrigado, permaneçam na companhia da Virgem Santíssima, na companhia dos anjos, e que os anjos do céu nos protejam de todo mal e de toda perseguição. Amém.